Bom dia, eu sou o Paulo Ismael, levando até você de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, um devocional com Deus na estrada. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e abençoar a sua palavra nesse dia. Bom dia, Vitor, bom você estar aqui. Que Deus te abençoe nesta manhã. 12 de outubro, feriado, bom para dormir, né? Mas sabemos que muitos têm que levantar cedo, têm que acordar. E nada melhor do que começar ouvindo um pouco da palavra de Deus. Esta é uma das músicas prediletas minha. Deus tem um plano em cada criatura. Dá um bom dia aí, Vitor. Tá tudo certo? Tá ouvindo bem? Ok. Desde já desafio vocês a estarem compartilhando esse devocional e também os outros, ok? Entregar nossa vida a Deus. Ele nos deu tudo, nos deu o melhor. Foi Jesus Cristo. Bom dia, quem mais está chegando aí? Dá um bom dia. Mirela, saudade de Mirela. Dá um abraço na sua mãe, no seu pai, seus irmãos, suas irmãs, né? Também estou com saudade. Bom ver você aqui. Mirela já está uma moçona já, né? Muita saudade de vocês. Ok. Eu quero começar o nosso devocional de hoje, né, mandando os meus sentimentos ao pastor Gilberto, lá de Batatais, né, ele é missionário em Brodowski. A sua filha, Paloma, ela faleceu e ela estava já hospitalizada, né? Ela tem síndrome de Down e estava com problema pulmonar, problema sério. E ela faleceu, acho que essa noite. Então quero transmitir aqui meus sentimentos ao pastor, à família, e que Deus possa estar consolando e confortando a sua vida, né? Somente Ele, né? Ele é o dono da vida
e que Deus possa confortar vocês. Amém? Então mando aqui meu sincero sentimento ao pastor Gilberto e família, missionário em Brodowski, né? Meu sentimento pela perca da sua filha Paloma. Também quero mandar um abraço forte aos aniversariantes, né? Nós tivemos alguns aniversariantes de domingo. Então nós tivemos a Adriana Alves, lá de Pitangueiras, que fez aniversário. Também o missionário Daniel Brauer, ele é missionário lá em Uberaba, que fez aniversário também ontem. Quero mandar um abraço forte. E mandar um abraço forte também ao Carlos Campos, meu filho na fé, lá de Bebedouro, que está fazendo aniversário hoje. Um forte abraço, que Deus possa te abençoar ricamente, ok? Maísa também está na sala. Bom ver você aqui, tá? Que Deus te abençoe, um beijo. Essa é a dona da pensão, é a que manda lá em casa e fora também, ok? É bom ter vocês aqui. Então quero mandar um abraço forte a esses aniversariantes. O Carlos, que faz aniversário hoje, a Adriana Alves e o missionário Daniel Brauer, que fez aniversário ontem. Um forte abraço para vocês, ok? Quero continuar desafiando vocês a assistirem, né, de segunda a sexta, às 7 horas, devocional com Deus na Estrada. Amanhã, terça-feira, toda terça-feira, das 8 às 9 da noite, discipulado.com. Estaremos estudando aquela série de lição leite, pão, carne e peixe. Amanhã começaremos a primeira lição, que fala sobre a certeza da salvação. Então, desafio você a participar. E na sexta-feira temos a nossa entrevista. Sexta-feira passada, olha, nós tivemos alguns imprevistos e depois eu me informei. E para mim, eu tenho boa vontade, quero fazer, porém, falta conhecimento e ferramentas, né? Eu já estou providenciando essas ferramentas, já comprei esse final de semana uma câmera própria para poder filmar e tenho que instalar um programa aqui no computador próprio para transmitir as lives em 2, 3, 4. Então, para sexta-feira que vem já estará organizado, ok? Então, sexta-feira, entrevista.com, toda sexta-feira, das 8 às 9 da noite, tá? Então, cada um de vocês são convidados, ok? Muito bem, vamos trabalhar? Convido você a abrir a sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 1, versículos 12 ao 19. Filipenses, capítulo 1, versículos 12 ao 19. Que diz: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda mais, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo, pelo Espírito de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero mais uma vez te agradecer pelo bom final de semana, agradecer pela semana que se inicia, e quero rogar a Deus a tua graça, a tua bênção, pelo pastor Gilberto, sua família, o Senhor esteja confortando ali os corações. Quero também rogar a tua bênção, a Deus, pelos nossos aniversariantes de ontem, de hoje, que o Senhor esteja abençoando. Clamo a ti também, ó Deus, a tua graça sobre cada um que está assistindo esse devocional, por aqueles que irão assistir, que a tua palavra possa alcançar os seus corações. É a oração que eu faço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito bem. Nós temos aprendido aqui na carta de Filipenses
que Paulo ele escreve essa carta 10 anos depois que ele havia fundado esta igreja e ele estava preso, provavelmente em Roma. E ele escreve esta carta para animar os irmãos. Era um período difícil, onde a igreja estava passando por várias perseguições, várias aflições. E Paulo, então, lá da prisão, ele escreve essa carta com o intuito de animar, de despertar os irmãos. E nós vimos no nosso devocional de sexta-feira que Paulo ele faz um pedido, ele faz uma oração a Deus e ele faz dessa oração também um pedido aos irmãos para que o amor deles cresça, para que eles não vivam uma vida estagnada no amor. O amor ele é algo progressivo, ele é algo que deve desenvolver, aumentar. E ele pede a Deus, ele pede aos irmãos que o amor deles cresça mais e mais. Mas não um crescimento baseado nas emoções, mas baseado em ciência, baseado em conhecimento, baseado em percepção. Agora, provavelmente alguns irmãos poderiam questionar: tudo bem, Paulo, para você é fácil dizer que nós devemos crescer o amor, que nós devemos amar mais e mais. E mesmo em meio às lutas, às perseguições, às dificuldades que passamos, nós devemos amar. Talvez para você seja fácil. E então Paulo, provavelmente pensando nessas indagações, ele começa a dar um testemunho da sua própria vida. E ele diz: olha, eu quero que vocês saibam de uma coisa. As coisas que me aconteceram, vocês conhecem. Nesses 10 anos, me aconteceu muita coisa. E vocês conhecem a minha história. Então, nós pensamos aqui nas coisas que aconteceram na vida de Paulo. Por exemplo, quando ele estava ainda em Filipos, ele foi acusado falsamente, ele foi preso, ele foi surrado, depois ele foi libertado, teve que fugir de Filipos, e aí ele foi então para Tessalônica e pregou o evangelho lá, e lá também em Tessalônica ele foi apedrejado e foi dado até como morto, e houve grandes perseguições. Dali ele passou em outras cidades, foi para Bereia e depois foi para Corinto, onde ele também passou por muitas aflições, precisando até do próprio Deus se revelar a ele e dizer: olha, Paulo, não se esmoreça, né? Não venha fraquejar, porque eu tenho muitas pessoas ainda nessa cidade. Então, e Paulo vai falando das coisas: olha, vocês saibam que muitas coisas me aconteceram, mas além dessas perseguições que vinham de forma externa, também tinham as lutas de forma do lado interno. Havia muitos crentes, muitos irmãos, provavelmente mais velhos na fé que Paulo, líderes das igrejas, que também exerciam a perseguição na vida do próprio apóstolo Paulo. Muitos acusando ele falsamente, muitos até mesmo colocando ele de lado. Alguns, Paulo diz aqui, que estavam pregando o evangelho não por alegria, mas por contenda, julgando que fazendo mais ali, né, eles iriam de alguma forma tentar envergonhar o apóstolo Paulo. E Paulo diz: olha, esses estão anunciando também, uns com fingimento, outros por ganância, e estão lá tentando de alguma forma, pensando que estão me prejudicando. Estão tentando mostrar serviço, vendo o que eu estou fazendo. Então eles são obrigados, de alguma forma, diante das igrejas, mostrar serviço. Então Paulo diz: olha, todas essas coisas que me aconteceram, elas tiveram um propósito. E elas contribuíram para maior proveito do evangelho. Elas resultaram em algo bom. Por quê? E Paulo vai falando aqui no versículo 13, e muitos dos irmãos, no versículo 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas a toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana, meus amados, era aquela guarda, aquela elite
eram os guardas que ficavam ao lado de César. Eram pessoas reservadas, entende? Nós podemos dizer como aqueles guarda-costas que a gente às vezes vê ao lado do nosso presidente Bolsonaro, entende? A guarda pretoriana era aquela guarda elite. E Paulo diz, olha, as minhas prisões, o que me aconteceu, fez com que a palavra de Deus chegasse a esses soldados. Mas não somente isto, ele fala, muitos dos irmãos, tomando ânimo com as minhas prisões, eles falam mais confiadamente, sem temor, sem medo. Então Paulo está dizendo, olha, todas as coisas que me aconteceram, elas resultaram em um propósito, resultaram em algo bom. E ele vai falando aqui nos versículos 18, falando, nisto me regozijo e me regozijarei ainda mais. Paulo fala, olha, por isso eu me alegro e me alegrarei ainda mais. Por quê? Porque sei que disto resultará salvação. Muitas pessoas mais irão se converter a Cristo. Por quê? Porque vocês estão orando por mim. Mas não somente isso, eu tenho socorro do Deus Espírito Santo. Ele vem em meu auxílio. Mas o que Paulo está dizendo aqui e tentando talvez de uma forma animar a igreja, ele diz, todos nós temos uma história. Todos temos uma história. Você tem a sua história, eu tenho a minha história. Cada um de nós temos o nosso contexto. Cada um de nós passamos pelas nossas aflições, pelas nossas lutas, pelas nossas perseguições. Cada um de nós, meus amados, temos os nossos problemas. Você tem os seus problemas, como Paulo tinha. Como Paulo passou por suas várias aflições, você também passa por suas aflições. Então Paulo está exortando a cada um aqui, olha, não olhe para o meio, não olhe para os seus problemas, mas contempla o final. Contempla o final. Contempla o resultado. Aquilo que Deus vai fazer. Amados, Deus, Ele age de uma forma tão maravilhosa, que Ele transforma as misérias dessa vida em bênção. Ele transforma, meus amados, as perseguições, as lutas, em grandes maravilhas, em grandes resultados. Talvez nesse dia, você esteja sofrendo, você esteja chorando, pelos problemas que têm acontecido na sua vida, as lutas. Talvez você não veja tanta esperança, mas é só um momento. Nós somos exortados aqui a permaneça fiel no Senhor, permaneça olhando para o Senhor, isso vai passar. E lá na frente, você poderá olhar para trás, como Paulo está fazendo aqui, talvez agora nesse momento de reflexão, sozinho lá na prisão. Ele está olhando para trás e vendo os resultados. Tudo o que aconteceu, todas as suas lutas, seus problemas, as suas perseguições, prisões. Ele está dizendo, olha, isso trouxe um bom resultado. Pessoas que eu nunca imaginava ouviram da palavra de Deus. Pessoas ganharam ânimo, porque viram o testemunho. Bom dia, Iná. E é assim, permaneça fiel. Às vezes você está passando por lutas lá na sua vida, na sua casa, com seu esposo, sua esposa, seus filhos. Permaneça fiel. Lá na frente, essas pessoas vão olhar para o seu exemplo e elas serão fortalecidas. E elas ganharão ânimo. E elas irão continuar pregando a palavra do Senhor. Elas terão suas vidas transformadas. E esta é a exortação. Cada um tem a sua história. Você tem a sua história. É a sua história. Você tem as suas lutas. São as suas lutas. São os seus problemas. Não desanime. Não desanime. Não desanime.
Olhe para o futuro. Não olhe para o momento agora. Talvez você, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja meio desanimado, talvez você esteja meio cansado. O desafio continua esse mesmo. Olhe para trás e veja tudo que Deus tem feito já na sua vida. Veja tudo que Deus tem feito ao seu redor. Como que você tem sido bênção, influenciado pessoas. Eu fico imaginando aqui o apóstolo Paulo, agora dizendo: irmãos, se animem no Senhor, se animem no Senhor, se animem. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua história, que ela seja uma história que muitas vezes repleta de lutas, repleta de aflições, mas que ela produza um final onde o Senhor é louvado, o Senhor é glorificado, onde o fim é muito melhor que o começo. Amém? Eu quero orar com você. Pai, eu quero mais uma vez te agradecer pela exortação que o Senhor nos dá, e não olhar para o momento, para a circunstância, mas compreender que o Senhor tem um plano perfeito em nossas vidas. Eu te agradeço por isso, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero continuar desafiando você a compartilhar esses devocionais, compartilhar mais e mais a palavra do Senhor. Que Deus possa ser real na sua vida. Que você possa fazer aquilo que Deus tem para você com alegria, sabendo que Deus tem um plano. Deus tem um plano na tua vida. Amém? Eu quero desafiar vocês para terça-feira. Terça-feira, nosso discipulado. Terça-feira, das 8 às 9. Neuza, que Deus abençoe você. A Neuza foi uma das grandes parceiras lá em Santa Isabel do Pará. Um tempo muito precioso. Jovem ainda, eu me lembro. E começando ali a minha vida ministerial. E ela foi aquela que esteve junto ali, visitando. Quantas vezes, quantas tardes de domingo, saía eu e ela fazer visita. E quantas pessoas foram influenciadas com a palavra de Deus ali. Muita saudade, Neuza, muita saudade, muitas boas lembranças, entende? Que Deus abençoe você, dá um abraço às suas filhas, entende? É bom ter você aqui, tá? E assim, esse cântico ele é maravilhoso. Senhor, eu sei que tu me sondas. É o Salmo 139. Amém? Deus tem um plano. Você não é um fruto da natureza. Você não é uma obra que veio por acaso. Não. Deus tem um projeto para você. Amém? Um forte abraço. E esteja orando por mim. E que Deus possa estar me dando os recursos também para estar comprando todos os aparelhos necessários para estar transmitindo essas lives com mais perfeição, ok? E lembra, sexta-feira continuamos com o nosso entrevista.com, tá? Me desculpem por sexta-feira passada, né, não ter dado certo a nossa entrevista com o pastor João Saraiva, mas para sexta-feira, Deus permitindo, já estarei com todos os equipamentos preparados aqui para que isso não aconteça mais. Um forte abraço, amo vocês, compartilhem esses devocionais. Amanhã, 7 horas da manhã e amanhã também, às 8 horas da noite, o nosso discipulado. Um forte abraço e até lá. Tenha um bom dia. Até o céu.